Nesse vídeo nós vamos aprender uma maneira bem esperta de utilizar o Teorema de Stokes, né? Lembra que o Teorema de Stokes ele diz isso, ó, a integral de linha do campo vetorial coincide com a integral de superfície do rotacional. Então, o que eu vou tentar abordar é o seguinte: se a gente tiver esse problema aqui, integral de superfície de um certo campo ds, né? Veja que para um problema desse tipo, nós não podemos utilizar diretamente o Teorema de Stokes, porque esse G aqui não necessariamente ele é um rotacional, né? Para que a gente possa igualar aqui a essa integral de linha do campo vetorial. Então, o que a gente pode tentar, né, e que pode funcionar em alguns casos, é mostrar que G coincide com o rotacional de algum outro campo, né? Se a gente consegue mostrar isso, então a gente está habilitado a utilizar o Teorema de Stokes. E é o que a gente vai fazer aqui primeiramente nesse exercício, né? Nós vamos mostrar que existe um campo F de modo que o rotacional desse F é G, somente se o divergente de G ele é zero em todo ponto do domínio. Repare que a ida, né, já foi provada. A gente fez isso quando falamos do operador divergente. A gente viu que o divergente do rotacional é zero. E agora vamos mostrar que, ocorrendo o divergente de G coincidir com zero, nós podemos encontrar um campo de modo que o rotacional dele coincide com G, né? E isso fornecerá para a gente um algoritmo de como encontrar esse campo F, né? Para daí a gente utilizar em exemplos concretos, né? E podermos utilizar o Teorema de Stokes. Então vamos lá, né? Se existir um campo H, tal que quando a gente faz o rotacional de H, isso coincide com F, então se você pegar qualquer função escalar, então para qualquer φ que vai de R3 em R, né, pega essa φ diferenciável, a gente também tem que o rotacional de H mais o gradiente dessa φ, isso deve coincidir com F. E por que isso é verdade? Simplesmente porque aqui dessa expressão você quebra nisso, ó, rotacional de H mais o rotacional do gradiente da φ. E eu deixo para você verificar que quando você faz o rotacional de um gradiente, isso dá zero, né? Você vai precisar utilizar o Teorema de Clairaut aqui e vai conseguir mostrar isso. Então, no fim, sobra a F, né, que a gente viu que é rotacional dessa H. Então, com isso, o que é que a gente já observa de cara? Nós observamos que se eu achar esse campo H, né, de modo que o rotacional de H df, né, ele não é a única solução, né? Porque se você pegar qualquer outra função potencial, né, de modo que tenha gradiente, você vai ter, né, que essa expressão aqui, quando você faz o rotacional de H somado com o gradiente da φ, isso dá F. O que é que a gente tem? A partir dessa equação, rotacional de H igual a F, a gente tem o seguinte, ó, se a gente supor que H é P, Q, R, aí a gente iguala as equações do rotacional com F, né? Você pode supor que nesse caso F vai ser L, M, N. Então, pelas expressões do rotacional, né, você vai ter o seguinte: dr dy menos dq dz, dp dz menos dr dx, dq dx menos dp dy. Isso deve coincidir com L, M e N, né? Isso igualando a expressão do rotacional com F, né? Rotacional de H com F. Aí o que é que a gente sabe, né? Por hipótese, né? Vamos subir aqui. A gente sabe que o divergente, aqui eu denotei G, mas nesse nosso caso aqui vai ser F, tá? A gente sabe que o divergente de F deve ser zero. Então, por hipótese, o divergente de F, isso é zero. Mas pela expressão do divergente, a gente sabe que dl dx mais dm dy mais dn dz, isso deve ser zero. Então, a gente vai supor, por simplicidade, que a primeira coordenada do nosso campo H, que é zero. Então, a gente pode fazer essa suposição, porque se
a primeira coordenada não fosse nula, a gente pegava e tirava ela, né, separava em duas triplas, né, em que essa daqui seria o gradiente de uma função, né, e a gente sabe que isso coincide com o mesmo campo de antes, né, por essa observação inicial. Então a gente pode fazer essa suposição. Então esse sistema daqui de cima ele fica simplificado. Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar dr dy menos dq dz igual a L menos dr dx igual a M e dq dx igual a N. Tá? Aqui eu só fiz P igual a zero nesse último sistema aqui, né? Aí as derivadas parciais que tinham P sumiram. Então a gente pode fazer assim, ó, supondo que a gente tem x0, y0, z0 pertencente ao domínio do campo, tá? Então a gente faz integração parcial nessas duas equações aqui, nas duas últimas. Então a gente fica com o seguinte, ó, a gente fica com R de x, y, z igual. Aí veja que as derivadas estão em x, então eu vou integrar, né, desde x0 até x. Então fica assim, ó, integral x0 até x de m de t, y, z, dt, mais uma função h1 que depende de y e de z. E você tem também, aqui tem um sinal de menos, tá? Porque esse sinal vem para esse lado. Então aqui essa integral tem esse menos. E aqui você vai obter q de x, y, z igual a integral de x0 até x de n de t, y, z, dt mais uma h2 que depende de y e de z. Então, a gente vai fazer uma outra simplificação, que é supor que h1 é zero e vamos determinar uma função h2 adequada. Porque se você observar bem, só é isso que está faltando. Porque aqui eu tenho explícito quem é a minha entrada R e Q, só que eu tenho que achar essas funções, né? Essencialmente você usa a primeira equação, né, do sistema, que é L igual a dr dy menos dq dz, mas isso é menos a integral de x0 até x. Né? Aí você vai entrar com as derivadas parciais aqui de r e de q para dentro, tá? Dessas integrais. E você pode juntar isso numa integral só, porque está indo de x0 até x. Então fica assim, menos essa integral de d dy de m de t, y, z, mais d dz de n de t, y, z. Aí aqui dt, e ainda fica menos a derivada com respeito a z dessa função h2. Aí, agora a gente usa a nossa hipótese, né, que a gente tem divergente nulo. Né, a gente usa essa hipótese, a gente tem dentro dessa integral a soma, né, dy, dm dy, dn dz, então isso é a mesma coisa que menos dl dx, devido a essa condição de divergente nulo. Então isso é a mesma coisa que a integral de x0 até x, derivada de L com respeito a x, aí aqui menos derivada de H2 com respeito a Z. Aí aqui é só usar o teorema fundamental do cálculo, né? Basta aplicar nos dois pontos, nessa integral dessa derivada parcial. Né? Isso vai ficar apenas L menos L aplicada em x0, y, z. Tá? Você utilizou o teorema fundamental do cálculo nessa integral, e aqui menos dH2 dz. Então o que é que você faz? Você pega, cancela L, e isso vai te implicar que a derivada de H2 com respeito a z, né, que essa H2, você lembra que é uma função de y e z, ela é simplesmente menos L de x0, y, z. Então aí você pega e integra em z. Né? Aí você vai conseguir que H2 ela vai ser igual a menos a integral de z0 até z de L de x0, y, s, ds. Tá? Aqui, quando você faz a integral, você está integrando só a variável z dessa função L. E daí você conseguiu tudo, tá certo? Porque se você
observar, você vai ter que esse campo H que você procura, ele é da seguinte forma. Primeira coordenada 0, porque a gente supôs lá no comecinho que P era 0. Aí a coordenada Q, né, se você observar, é essa integral mais esse H2 que a gente achou lá embaixo. Então vai ser integral de x0 até x de n de t, y, z dt menos a integral de L de x0, y, s, ds de z0 até z. E o último termo, que é o termo R, né, é essa integral aqui de cima. Vai ser menos a integral de x0 até x de m de t, y, z dt. Então tá aí, né? Esse aqui era o campo que a gente buscava. E então, só para vocês verem aí essas ideias em ação, né? Vamos fazer o seguinte nesse exercício. Vamos encontrar um campo vetorial F, de modo que o rotacional dele coincida com esse G aqui, em todo o R3, tá? E em seguida, se nós encontrarmos, né, essa função, vamos utilizar o teorema de Stokes para calcular o fluxo rotacional de F sobre a superfície dentro de C, que é o círculo, né, x² mais y² igual a 16, no plano z igual a 5. Então, se você observar aqui, conforme o teorema, para que a gente tenha esperança, né, de encontrar esse campo rotacional de F, a gente tem que ter que o divergente do G ele deve ser nulo. Então é a primeira coisa que a gente observa, né, para a gente não começar a fazer um trabalho perdido. Então a gente calcula o divergente desse G. Isso é derivada com respeito a x. Aí você vê a primeira entrada, né, é yz, mais derivada com respeito a y da segunda entrada, que é zx, mais derivada com respeito a z de xy. E olha aí nossa sorte, né? Todas essas derivadas zeram, portanto, isso dá zero. Então, utilizando o teorema, a gente já sabe que existe o campo vetorial, né? De modo que esse rotacional coincida com ele. Para encontrá-lo, a gente vai utilizar essa forma de H, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? Só para não se confundir, a gente precisa utilizar essa ordem aqui, ó. O nosso H, ele vai ser um campo PQR e nosso F vai ser LMN. Ou seja, aqui no exercício, nosso G, que vai ser o LMN, né? Isso porque na demonstração eu troquei a letra G por F, mas não importa, basta saber usar. Isso vai ser YZ, ZX, XY. Então, a forma que a gente quer achar é esse campo H aqui, né? Então, basta fazer o seguinte, né? Basta seguir essa equação. Então, H ele vai ser igual, que nesse caso aqui no exercício, a gente está chamando de F, né? Esse campo que eu quero encontrar. Então vamos chamar de F para não ficar confuso. Então nosso campo F, ele vai ser primeira entrada 0, tá? Basta ver essa forma aqui. Segunda entrada vai ser a integral de um ponto até x. Aí você pode escolher esse ponto, né? Esse ponto pode ser escolhido aqui no domínio de teu campo. Então a gente escolhe 0, 0, 0. Então essa integral você pode fazer, né, desde 0 até x. Aí você vai fazer, ó, n de t, y, z, dt. Aí você olha para cá, quem é o teu n? Essa última equação que corresponde a isso. Então você vai fazer ty dt. Né? Eu só estou utilizando a mesma forma que essa equação. Ela mandou eu trocar o x por t, né, e fazer dt. E essa outra você vai de z0 até z. Como eu escolhi 0, 0, 0, né, então isso vai ser menos a integral de 0 até z. Aí ele está te mandando utilizar L de x0, y, s. Nosso x0 é 0. Então teu L é a primeira. Então, como aqui na equação de L não tem o x, né, consequentemente você não vai ter onde colocar esse x0. Se mantém isso. Aí ela te manda trocar o z por s e fazer ds, né? Então vai ficar assim, ys ds. Aí na última entrada você vai ter menos integral de 0 até x. Aí quem é nosso m nesse caso? Veja que você vai fazer m de t, ou seja, você vai trocar x por t, aí vai manter y e z. E o nosso m é
esse elemento do meio. Então vai ser ZT dt. Pronto, então tá aí a forma, né, do campo f. Aí a gente pega e escreve direitinho agora, né? Vai ficar 0. Aí aqui você faz uma integral do cálculo, né? Você observa y como constante e integra apenas aqui esse t, né? Que é t quadrado sobre 2, aí você troca por x. Então fica x quadrado y sobre 2 menos, aí aqui a mesma coisa, você integra em s quadrado sobre 2, aí você troca por z. Então menos y z quadrado sobre 2. Tá? Quando você substituir no zero, isso dá zero, então não importa. Aí agora você faz a integral em t, né, e substitui em x. Então isso vai ficar menos z x quadrado sobre 2. Apesar daqui tá bem feio, né, mas aqui a gente consegue ver com mais clareza porque que o rotacional de f ele vai coincidir com a g. Basta fazer a conta do rotacional, tá? Ó, rotacional de f. O que é a fórmula do rotacional? Eu não vou expandir em determinante, não, já vou usar a fórmula direto. Aí o que seria a primeira entrada do rotacional? Você pega isso aqui e deriva com respeito a y, menos isso aqui derivado com respeito a z. Só que aqui, ó, essa primeira aqui não tem y, portanto a derivada vai ser zero. E essa outra você derivando com respeito a z, esse termo morre. Tem um sinal de menos, cancela com esse, vira um mais. Derivada de z ao quadrado 2z e você cancela com esse 2 de baixo. Portanto, fica apenas yz. Aí a entrada do meio é quem? Isso é a derivada do primeiro com respeito a z, né, ou seja, é zero, menos essa derivada aqui, né, da última entrada com respeito a x. Ou seja, menos com menos cancela, fica mais. Você deriva x, fica 2xz. Aí cancela com 2 de baixo. Então fica apenas xz. E agora, a última entrada é essa derivada aqui do meio. É derivada desse termo do meio com respeito a x, que isso dá 2xy sobre 2. Ou seja, dá apenas xy. Menos a derivada da primeira com respeito a y. Só que aqui dá zero. Então, veja só o que é que deu o rotacional desse f que a gente encontrou. Deu yz, xz, xy. Aí veja que negócio legal. Coincidiu exatamente com o nosso campo G, né? Portanto, essa função f que a gente encontrou é tal realmente que o rotacional dela coincide com G. Show de bola! Agora a gente pode calcular o fluxo rotacional desse f, né, via Stokes. Isso implica, por Stokes, que a integral de superfície do rotacional desse f que a gente encontrou, isso é a integral de linha de f dr. Aí aqui a conta vai ficar fácil, porque a parametrização aqui é simples, né? Caso a gente tem um círculo de raio 4 no plano z igual a 5. Então aqui, ó, fica, né, a parametrização de c vai ser r de t igual aí 4 cosseno de t, 4 seno de t. Como está lá na altura z igual a 5, então a última coordenada 5. Né? Mas, basicamente você usa as coordenadas cilíndricas, né? Só que com o z fixo igual a 5. Aí você tem que a derivada dessa parametrização é derivada do cosseno menos seno, então fica menos 4 seno de t, derivada do seno cosseno, e a derivada de 5 é zero. Aí você vai resolver, né, isso via a integral de linha, né? Aí daqui você percebe, né, que o teorema de Stokes é um teorema de mão dupla. Você pode resolver integral de linha de campo vetorial via essa integral de superfície do rotacional, ou então pode fazer o contrário, como estamos fazendo agora. Nós vamos resolver a integral de um rotacional, né, uma integral de superfície, via integral de linha. Tá? Então aqui a gente tem que a integral do rotacional, isso vai ser, aí você usa a definição de integral de linha, vai ser integral sobre a curva de f composto com r de t, produto interno com r' de t, dt. Então você compõe a sua f que você achou bem aqui, ó, essa f aqui. Você vai compor com as suas entradas da parametrização. Então eu vou colocar bem aqui, com calma, né, quem é o teu f de r de t. Isso vai ser f de 4 cosseno de t, 4 seno de t, 5. Então isso vai ser
Aí você olha a equação, né? Você vai trocar o x por 4 cosseno de t, o y por 4 seno de t e o z por 5. Então, vai ficar 0, né, a primeira entrada. A segunda entrada vai ficar, né, 16 cosseno ao quadrado de t vezes 4 seno de t. Então, 16 vezes 4, 64, dividido por 2, 32. Então, isso vai ficar 32 cosseno de t, seno de t. Aí tem um sinal de menos. Aí aqui você troca z por 5, então fica 25. Aqui vezes 4 seno de t. Então 25 vezes 4, 100. 100 dividido por 2, 50. Então, menos 50 seno de t. Aí aqui a última vai ser menos 5, né, que você troca o z por 5. E aqui vai ficar 16 cosseno de t. Então, 5 vezes 16, 80, dividido por 2, 40. Então, com sinal de menos, né? Menos 40 cosseno de t. Pronto, então tá aí a substituição, né? Você pode melhorar isso aqui um pouquinho para não levar cosseno e seno. Você pode colocar assim, 0. Aí aqui 16 seno de 2t. Você está utilizando a identidade que o seno de 2t é 2 seno de t cosseno de t. E aqui menos 50 seno de t. E aqui menos 40 cosseno de t. Pronto, aí agora a gente faz o produto interno, né, nessa conta. Vai ficar assim, né? Isso aqui vamos chamar de um estrela. Então a gente parte aqui de estrela. Isso vai ser a integral de 0 até 2π. Eu não coloquei, né, o intervalo da parametrização, mas você observa, né, que isso aqui você tem que fazer o t pertencer a 0, 2π, né? Então fica a integral de 0 até 2π ali. Aí quando você faz o produto interno, você faz 0 vezes menos 4 seno de t. Aí aqui você faz 40 cosseno de t vezes 0. E daí esse do meio, né, vai ficar 4 cosseno de t multiplicando todo esse termo aqui. Então vai ficar assim, ó. Aí aqui você usa o mesmo argumento, né, de juntar o seno com o cosseno, formar um seno de 2 vezes o ângulo. Ou seja, vai ficar a integral de 0 até 2π. Aí aqui vai ficar 64 seno de 2t cosseno de t. Aí aqui menos 100 integral de 0 até 2π. Eu vou separar em outra integral, tá? E aqui fica seno de 2t. Você utiliza essa fórmula, né? Ela você pode provar pegando o seno da soma e o seno da diferença, né? Faz as expressões e divide por 2, vai resultar direto. Então, isso ali pode ser transformado em 32, integral de 0 até 2π, do seno de 3t mais o seno de t dt. Enquanto que essa outra fica menos 100. Aí a gente já pode resolver essa outra, né? Vai ficar o cosseno de 2t dividido por 2. Né? Então já posso botar menos 50. E é menos o cosseno, né? Então aqui fica um sinal de mais. Isso vai de 0 até 2π. Enquanto nessa outra aqui vai ficar 32. Aí essa integral a gente resolve também, né? Vai ficar o cosseno com sinal de menos, né? Menos o cosseno de 3t sobre 3, menos cosseno de t, 0 até 2π, mais, aí o resultado desse aqui, ó, vai dar o cosseno em 4π e o cosseno em 0. Né? Então fica 1 menos 1, que é 0. Então essa dá 0. E aqui da mesma forma, né, também vai dar 0. Então fica 0 mais 0, portanto o resultado é 0. A gente conclui, né, que o fluxo rotacional desse campo F, né, que a gente descobriu que ele é tal que o rotacional dele coincide com esse G, ele é nulo. E daí se encerra o exercício.